E vamos lá, hoje a aula não é fácil, tá? Hoje nós vamos escovar bits. Então hoje é uma aula bem pesada e estamos com 27 aí na classe, bem nichinha aí, mas, né? Final de... Oi. Então, amanhã eu não dou aula, sexta-feira, então eu tô tranquilo, não tô nem preocupado com isso. Mas teoricamente é para ter aula sim, tá bom? Então teoricamente é para ter aula sim. É, aí diz o José que avisou que vai ter. Mesmo porque a gente já adiantou esse feriado, né? Então vai ter aula normal aí, pelo que eu tenho acompanhado aí. Bom, então o que a gente tem para fazer hoje? A gente vai trabalhar, a gente vai ver como é que funciona o clock do microcontrolador. A gente pensa que é uma coisa simples, né? Mas não, ele é bem complexo, né? Ele tem muitas possibilidades, né? A gente vai trabalhar com aquelas configurações do pin config e também a gente vai trabalhar um pouquinho com o Watchdog Time. Então, mais no final da aula ela fica um pouquinho mais interessante aí, que a gente vai trabalhar um pouquinho de motor de passo também. Né? Então, vai ser mais ou menos esse o escopo. Vou pegar aí umas coisas que estão pendentes no curso aí que a gente ainda não viu. Né? A gente tem essa aula e a próxima como aula, tá? Aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer na outra aula aí, se a gente vai dar uma atividade, se já vai encerrar já, tá bom? Mas basicamente de aula é essa e a próxima. Na próxima a gente vai ver conversor analógico digital, né? Então, e aí para encerrar o nosso curso realmente, tá bom? Então hoje a gente vai para clock e configurações. Bom, se a gente pegar um microcontrolador mais simples, como por exemplo o 8051, a gente vai perceber que ele tem algumas possibilidades de clock que são pequenas, né? Então você pode colocar um clock externo, tem um clock interno lá, tal, e um RC, né? Então é bem simplesinho aí. Se você vai para processadores mais antigos, eles são bem mais simples ainda, né? Então eles são bem primários, vamos dizer assim, tá? Agora já o PIC, a família 18, ela tem aí basicamente três tipos aí de clock que são possíveis, sem contar ainda a geração de clock para USB, que seria um caso à parte aí. Nota, a gente vai levantar nota aí, eu mando para vocês e a gente vê. Provavelmente, Thiago, é, porque vocês já têm as minhas notas todas lá no site, o que falta só praticamente é fechar, né? Então vocês estão, né? Vocês vão acompanhando lá, você vai entrar no site, olha lá a nota. Então é aquelas notas que vocês vão ter. O que eu vou fazer? Eu vou levantar a média para vocês e excluir a menor nota, né? E provavelmente nessa aula aí, depois da próxima aula, provavelmente a gente vai repor alguma atividade perdida. Então, por exemplo, vamos supor que o William aí perdeu a primeira atividade. Então, eu vou abrir a primeira atividade para o William fazer, e assim por diante. Tá? Então, essa é a ideia aí, fazer uma substitutiva aí desse tipo aí, ou pegar uma prova substitutiva para entrar no lugar, né, dessas disciplinas aí que o pessoal, dessas atividades que um ou outro perdeu, tá? Então a gente põe uma substitutiva aí e lembrando que uma delas eu vou tirar, então não precisa, né? Se você tem duas com essa substitutiva já preenche aí, mas basicamente você já vem acompanhando aí as notas de vocês e a tendência é que, né, em cima daquelas médias lá, a tendência é que só melhore, uma vez que eu vou desprezar a pior nota, tá bom, pessoal? Então, é aquilo que vocês vão acompanhando lá
e que está lá no site. Não devo mudar nada. E se tiver mudar, se tiver que mudar, se mudei, né? Se mudar, aí é sinal que deve ter algum erro, tal. Aí vocês mandam para mim uma reclamação pelo e-mail, tal, que a gente cobre aí, tá bom, Thiago? Então não se preocupe aí, tá? E o pessoal que ainda não sabe ver nota no site, né? Quem sabe hoje eu ensino, né? Mas a maioria acho que já sabe, né? Bom, então o que acontece? A gente tem aí 18, perdão, para o PIC 18 a gente tem basicamente três fontes de clock, né? Oscilador interno, então essa é o primeira das fontes aí, que é o que a gente trabalhou até agora. Um oscilador primário, onde a gente vai pendurar aí um oscilador à parte, e o que a gente chama de oscilador secundário, né? Então, já tem duas possibilidades aí de osciladores, né, colocadas aí à parte mesmo, né? E mais oscilador interno. Bom, deste clock interno, eu tenho duas fontes de clock. Ou seja, o cara não é bobo não, né? O cara já faz já de uma vez, né? Ok, Caia. Então a gente está lá 8 MHz, né? E 31 kHz. Então, uma fonte aí de clock de alta frequência, né? Um módulo de alta frequência e outro módulo de baixa frequência. Sendo que este módulo de 8 MHz ele tem um divisor de frequência aí que vai gerar aí frequências desde 125 kHz até os 8 MHz. Então essas que estão aí elencadas para vocês, né? 125, aí dobra para 250, dobra de novo para 500, dobra para 1 mega, dobra para 2 mega, dobra para 4 e dobra finalmente para 8 mega. Então esse bloco de 8 mega aí, ele vai na realidade já gerar um monte de frequências diferenciadas aí para vocês trabalharem. Esse oscilador de 1 MHz ele é ajustado de fábrica, tem uma variação muito pequena e, se eu não me engano, a precisão dele é de 1%, ou seja, a precisão é muito boa, né? A falha dele é pequenininha, né? E mesmo assim ele tem um registrador interno, Octane, ou seja, seria ajuste, né, de oscilador e mais um bit IOFS para sinalizar aí que a frequência está estável. Então, se esse cara começar a variar a frequência, esse bit IOFS aí ele indica para a gente, né, como que está, né, que tá havendo um problema aí. Bom, já o bloco de 31 kHz, ele é um bloco autônomo, tá? Ele não tem a frequência dividida e normalmente ele vai ser utilizado aí no Watchdog Timer e outros circuitinhos aí, tá bom? Ele basicamente, se eu não me engano, ele é utilizado aí para quando a gente está trabalhando em circuitos de baixa potência. Então esse 31 kHz é interessante. Então aqui nós temos, né? Ó, então aqui embaixo a gente tem o diagrama de blocos dele geral e aqui embaixo a gente tem o nosso oscilador, né? O nosso bloco oscilador aí. Então temos dois osciladores aí, um oscilador de 8 MHz. Esse oscilador de 8 MHz vem para esse pós-scaler, né? E esse pós-scaler vai fazer a divisão aí, né? Sem divisão, 8 dividir por 2, 4, dividir por 4, 2, e assim vai até chegar em 125. E aí a gente tem também esta saída de 31 kHz. Né? Para onde vai esse 31 kHz? Ele vai para alguns itens aí. O Watchdog Timer é o que a gente vai olhar hoje. Né? Esse WDT é o Watchdog Timer. Power RT, FSSM, né, e startup aí para medir startup. E ele pode entrar aqui também, ó, né? Então ele entra aqui via o MUX, né? Então ele tem aqui um Octane que vai indicar se ele vai vir deste ponto aqui ou deste ponto e vai gerar também a frequência de 31 kHz. Desse MUX vai sair
a frequência que a gente chama de frequência do oscilador interno. Quem é que vai colocar aí? Esses bits aí, OX, né? O oscilador com, OX com, né? De 6 a 4. Então é eles que vão definir aí qual dessas frequências é que vai passar. Se vai ser a de 8 mesmo, ou se vai ser de 125 ou 31 kHz, né? Então ele vai entrar num outro MUX aqui, ó, um outro MUX, um outro multiplex, ou seja, que ele vai selecionar para onde que vai. Então, dependendo aí, ó, desses bits FOX3 a FOX0 e mais o aux count de 1 a 0, né? Então ele que vai controlar aí o clock, é que vai sair o clock para os periféricos e para a CPU, né? Para a CPU. E veja que ele é controlado aí por esse id lane aí também, né? Então tem um cara ainda controlando esse cabra aí, tá bom? Então você vê que parte do oscilador então interno é já, né, feito desse bloco então. Então todo bloco do oscilador interno sai desses dois bloquinhos aí, tá? Esses dois bloquinhos. Sendo que o de 8 MHz e o de 31 kHz eles são independentes, tá bom? Eles são independentes. Você já olha aqui em cima, né, que ele tem um oscilador secundário. Então está aqui na parte de cima, oscilador secundário. Ele está associado aí a dois pinos, né, o TI-OS0 e o TI-OSI, né, TSO e TSI. Então esse oscilador secundário ele já entra com a frequência dele por aqui e vai diretamente à entrada do MUX, né? O T1 OX, né? Seria esse cara vai trabalhar juntamente com o timer 1, né? Por isso que ele tem um T1 aí, ó, né? Então T1 OX enable, né? É justamente porque o T1 aí é que vai trabalhar com ele. E eu posso, ó, descer aqui, ó, esse cara vai gerar, né, vai funcionar aí como uma opção de fonte de clock para outros módulos aí, tá? Então essa entrada aí de clock secundária, né, de oscilador secundário, ainda vai adicionalmente, né, funcionar aí para outros blocos. Tá? Dúvidas até aqui? Perguntas? Oi, boa noite. Sim, nesse caso aí, em especial, esse oscilador secundário aí, ele vai ser utilizado, por exemplo, para você fazer um RTC. O RTC é o Real Time Clock, ou seja, um relógio em tempo real. Então, são coisas diferentes, porque a geração de clock, ele vai só gerar o sinal, né? Ele vai te gerar o sinal. Então, ele vem basicamente, né, do sistema de clock, pode ser o sistema interno, no caso aí, se a gente estiver trabalhando em 8 MHz, ele vai pegar esse 8 MHz, dividir por 4, lembra? Para pegar o ciclo de máquina. Então ele trabalha no ciclo de máquina. Esse no caso o T0. No caso o T1, ó, você vê que o T1 aqui, ó, ele já vai trabalhar prioritariamente com esse oscilador secundário aí, tá bom? Mas eles são independentes. Aí na hora que é gerada a interrupção, seja do T0, seja do T1, o clock é só uma fonte. E aí é gerada a interrupção, aí ele vai para aquelas condições de prioridade. Se os dois estiverem na mesma prioridade,
Aí vai no questionamento que a gente colocou dentro da interrupção. Sim, sim, sim. Se você usar aquele cara lá como um pino para clock, aí esse cara aqui não pode ser, aquele cara não pode ser utilizado, né? Mas se ele for um timer, né? Aí sim, ele está usando a temporização interna, né? Ou a temporização que vem lá de cima do gerador primário, tá? Então eles são diferentes aí. E aí é o tal negócio, né? A gente vai ver até que, por exemplo, a gente vai ver uma condição aí de reset, dependendo, não, eu estou usando um reset externo. Aí usou o reset externo, obviamente você vai perder aquele pino do reset externo. Tá? E aqui isso também vale para todos, né? Que a gente for trabalhar, né? Então, por exemplo, né? Eu vou trabalhar com esse oscilador secundário aqui. Consequentemente, esses dois pinos aqui, ó, eles estão perdidos para outras funções. Tá? Eles estão perdidos para outras funções. E eu preciso até ver quais são esses dois pinos aqui que eu nem olhei. Deixa eu ver se no meu. Peraí. É que a gente teria que mudar aqui. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui para. Vou mudar a apresentação aqui. Só um instante. Deixa eu ver qual pino que seria esses caras. Não, não é o T1SO aqui, ó, e o T1OS1, ó. Então é o pino 15 e 16, ó, que é o RC0 e o RC1. Então, você estiver usando esse cara como timer, né, ó, então, ó, se você estiver usando esse cara como timer, T1OS, no caso, o timer secundário, né, que é o T1OSO e o T1OSI, então você vai perder as saídas RC1 e RC0. Sacou? Tá ótimo, então. Então, vamos voltar para a apresentação. Tá aqui, ó, né? Que é aqueles caras lá, ó, o T1OS0 e o T1OSI. Né? Então tá lá. Se você usou esses caras para o oscilador, obviamente você vai perder esses pinos aí para uma utilidade secundária. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos adiante aí. Né? Então, no oscilador secundário, você já viu que até a gente já deu uma brechinha aí para vocês desse oscilador secundário aí, tá? Então, basicamente, ele faz uso aí do timer do 1 para gerar o clock do sistema aí, né? E ele tem dois tipos aí, tá? Normalmente, aplicação de baixo consumo, né? No timer 1. Então, ele vai trabalhar em modo low power, né? E aí eu vou ligar os pinos RC0 e RC1 num cristal de baixa frequência, normalmente cerca aí de 32 kHz. Então ele vai trabalhar em baixa frequência aí. E a outra aplicação é justamente você colocar o timer, um clock aí, né, para o RTC, né, Real Time Clock, e ele vai trabalhar em 32.768 kHz. Então ele vai ser a base aí. Ambos usando aí o timer 1 aí, tá bom? Pode parar. Pede para ele parar. Bom,
O oscilador primário seria o primeiro oscilador, né? Só que não interno nem esse secundário, né? Então, nesse caso, eu ainda tenho 3 possíveis fontes de clock. É o que a gente chama aí de high speed, né? Coloca como HS. E nesse caso aí, o clock meu é de alta frequência, né? Eu posso usar um cristal ou um ressonador, né? A 4 MHz, tá? 4 MHz. Perdão, maior que 4 MHz, né? Então, se ele for maior que 4 MHz, ele é considerado high speed. O X-Tal é frequências de 1 a 4 MHz, né? Então, ele é frequências de 1 a 4 MHz. E um oscilador externo, né? O EC, oscilador externo. Então, eu posso pegar, por exemplo, a geração de um outro CI, tá? Sim, todos eles, José, podem trabalhar 100% do tempo, tá? Todos esses aqui, tá? O oscilador externo, ele já é gerado, tipo, gerei um 555, né? Usei um 555 para gerar esse oscilador aí, tá? Então, um exemplo de uso aí para esse oscilador externo aí. E aí, todos eu tenho que configurar. Qual que é o problema desse oscilador externo? Ele tem um maior consumo de energia, tá? Então, ele tem um maior consumo de energia. Então, é o probleminha aí desse cabra aqui, tá? Normalmente, é só uma divisão aí, X-Tal e o HS, são divisões aí do cristal, né? Então, mas nada diferenciado. O EC, esse sim, né, é um oscilador externo mesmo, né? Então tá aqui, agora, né, basicamente é o mesmo circuito, né? Então, quando a gente vai no manual, né, isso aqui tá inteiro lá no manual, tá bom? Ele tá inteiro no manual. E aí o oscilador primário tá justamente, ó, aqui em cima, ó, oscilador primário. Aquele secundário que a gente tinha visto nos slides anteriores, ó, tá aqui embaixo, ó, né? Ele tá aqui embaixo. Então, eu vou pendurar aqui nesses pinos OSC1 e OSC2 esse meu, né, cristal, ó, tá aqui até o circuitinho do lado aqui, ó, onde estaria esse cristal. Ele tem que ter aí no mínimo 2 capacitores aí, tá bom? O sleep acaba travando esse cara, né? Então acaba travando esse cara. E aí, ó, o sinal dessa informação vem para onde? Vem aí para esse oscilador de pós-escala, sendo ele, né, XT, né, X-tal, HS, EC ou ECI, né? E aí esse pós-escala aí ele pode dividir, né, essa oscilação, ele pode dividir por 4, por 3, por 2 e por 1. Quem é que vai fazer a seleção dele? Este cara aqui chamado CPU div, né? Então daqui vem o meu sinal, né? E com o FOSC aqui, ó, ele vai selecionar quais são as fontes aqui, que pode ser do primário aqui no caso, tá? Você vê que eu tenho o CPU div aqui em cima também, né? Só que aí ele já vem de onde? Dessas fontes aqui, ó, de frequência maior e que são parte do USB. Então, todo esse pontilhado aqui, ó, é parte do USB. E aí ele tem mais uma fonte aí diferenciada. Ó. Você vê que ele vai aqui para o periférico USB. Tá? E aqui, adicionalmente, ó, o que ocorre aí? Dependendo do modo que você está trabalhando e com qual tipo de oscilador você estiver trabalhando, ele indica aí esses capacitores. Ó. Então, eu tenho aqui um capacitor C1 e um capacitor C2, ó, tá vendo? Eles estão aqui do lado esquerdo, associado ao nosso cristal, né? Associado ao nosso cristal. Então, se esse cristal aqui for um ressonador cerâmico, né? Então, se ele for um ressonador cerâmico, então estão aqui os valores para ele, ó.
o que eu tenho que colocar aqui, ó? Então, são capacitores aí de 33 PF a 22 PF, dependendo do que? Dependendo da frequência que você está trabalhando, tá? Dependendo da frequência que você está trabalhando. E se ele for, né? Se você trabalhar com cristal realmente, né? Um cristal, os valores dos capacitores estão aqui embaixo, ó, né? Então, é de 27 PF a 16 PF para frequências aí de 4 a 20 MHz. Ok? Então, esse é o circuito aí indicado. Sendo que a parte daqui para a esquerda, né? Então, essa parte aqui é externa ao microcontrolador. E essa parte daqui para a direita é interna ao microcontrolador. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Tá. Então deixa eu colocar alguma coisa aí. Nada mesmo? Ressonador cerâmico. Então não é um cristal. Então existe uma pecinha, vamos dizer assim, que funciona como um cristal, mas ele chama-se ressonador cerâmico. Ele é menos preciso, tá? Então é muito pouco utilizado. Para falar a verdade, eu nunca vi um oscilador, um ressonador cerâmico aí trabalhando, tá? Então nunca vi um circuito, ó, esse circuito aqui com o microprocessador, tá, ó, tá aqui, ele tá trabalhando com o ressonador. Nunca vi, tá? E se vi, foi tão raro que me passou despercebido, viu? Normalmente o que a gente tem é o cristal mesmo, né? Ou seja, aqui da tabela 2.2. Ela tá no datasheet e o número dela é esse aqui mesmo, tabela 2-2 e tabela 2-1, tá? Então, e essa figura aqui, ó, do lado esquerdo também é do datasheet, tá? Então, tudo que isso aqui, ó, eu tirei do datasheet, esse cara aqui também é do datasheet, tá? Isso aqui não, mas essas figuras são do datasheet, tá? Se mudar de pique, pode ser que mude os valores. Sim, é fato. Tá? Então, se você for trabalhar com um pique semelhante, né? Então, convém você dar uma conferida nesses valores. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, só para deixa eu abrir aqui o manual. Vamos ver, só um minutinho, vamos. Tem vários 2-2 aí. Ó, então aqui é a tabela 2.2 aí para esse, né, o Crystal Oscillator aí, tá bom? Para quais piques que ele vai funcionar?
No caso aí, para todos que estão nesse manual aqui, ó, o 18F 2455, 2550, 4455 e o 4550. A gente tem um outro aqui, vamos ver se a gente abre aqui. Espera aí que tá abrindo. Ó, esse aqui é o 16F 627, 628 e o 648. Vamos procurar aqui. Clock. Melhor. Cristal. Ó, aqui, por exemplo, a gente já vê que a quantidade. Deixa eu só mandar um zoom aqui maior. Ó. Então, ó, no caso, para esse pique, ó, a quantidade de osciladores e cristais, etc., são bem menores, é 8 só. Tá? Então ele tem 8 tipos aí de osciladores e que são selecionados aí. Tem um oscilador de bits aí, né? Um seletor de bits aí para esse sistema aí, tá? Ó, então tá aqui o nosso circuito para cristal, tá? E aqui estão os capacitores aí para usar com o oscilador a cristal. Você vê que aqui ele dá uma faixa de frequência. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, você vê que o 18F aqui, ó, o 628, ele mostra aí, né, uma faixa de cristais aí que a gente pode trabalhar, ó. Então ele não dá mais só um único cristal, né? Ele dá uma faixinha, percebe? Tem bastante barulho aqui, Pedro, hoje. Mas acontece, né? Fazer o quê? Beleza? Tá? Então, convém sempre dar uma olhadinha no manual para ver, conforme o seu pique aí e a frequência que você está trabalhando, se esse capacitor é de acordo, né? Tá bom? Então, beleza. Vamos deixar esse cara aqui. Pode falar. Sim. Então, olha só. O, o timer, aí vamos pegar bem o que você está questionando aí. Então, eu estou com um timer 0, por exemplo, e eu estou fazendo o quê? Eu estou contando o tempo com ele ou estou contando o evento? Tempo. Tá, beleza. Sim, ele está contando o tempo. Isso quer dizer que o clock dele vem de onde? Vem internamente do microcontrolador.
Então, se a gente for, por exemplo, trabalhar com 8 MHz, ele vai ter um ciclo aí de meio micro, mais ou menos, que a gente já calculou aí, que é um quarto desse clock, tá? Então, isso vem internamente do processador. E você vai ter mais uma interrupção externa, é isso? Tá. Então, o que acontece? Ó? São eventos totalmente diferentes um do outro, né? Uma é a sua interrupção a nível de tempo e outro a interrupção sua externa que está sendo jogada num pino, né? A única coisa que não pode ser, não, deve ser um pino de interrupção externa diferente. Ele não vai ter nenhuma comunicação com o timer zero, uma vez que o timer zero ou o outro timer, quando ele gera, como ele funciona como contador de evento externo, ele tem um pino para ele. E o timer, a interrupção externa tem um outro pino. Então são pinos diferentes aí. Mas como você está usando o timer como contador, ou seja, com geração de clock interna, ocorre o quê? Ele nem precisa desse pino externo dele. Ok? Aí, no momento em que há a interrupção, beleza, ó, qual das interrupções aconteceu? Se as duas ocorrem ao mesmo tempo, o que é muito improvável, né, praticamente impossível, né, mas vamos supor que as duas ocorram ao mesmo tempo. Aí a gente vai, qual que vai ser executada primeiro? Aquela que tiver maior prioridade. Tá? Então, aquela que tiver maior prioridade vai ser executada primeiro. Então, lembre que a gente tem dois níveis de prioridade no pique, alta e baixa. Então, aquela que estiver colocada como alta prioridade vai funcionar, né, no seu sistema primeiro. Se não tiver prioridade, que pode acontecer, você não prioriza, então ele vai sempre para o mesmo vetor, ou seja, vai lá para aquele endereço 8H, 8hexa. E aí nesse endereço 8hexa você vai ter que fazer um questionamento de qual flag que foi acionado, para você saber qual é a sua interrupção. E aí que você vai dar prioridade. Tudo bem? Exatamente. Então, quando nós fizemos a interrupção externa, aí nós colocamos também duas prioridades. Lembra? Tinha uma interrupção externa, acho que a 1 tinha uma prioridade diferente da 2. Se as duas entram ao mesmo tempo, quem vai funcionar primeiro é a interrupção de alta prioridade. Tá? Vamos supor que você acione a interrupção de baixa prioridade. Né? Então, estou trabalhando com prioridade. Aí você acionou primeiro a interrupção de baixa. Beleza, está trabalhando a interrupção de baixa. Se houver, durante a execução da interrupção de baixa, uma execução de alta, a interrupção de baixa para e vai para a interrupção de alta prioridade. Lembra que nós fizemos, inclusive, um exercício assim, né? Eu lembro, acho que foi do caso do dado. Oi? É, não, elas, a fonte de interrupção, ou seja, de onde vem a interrupção, é totalmente separada. Tá? Então, por exemplo, a interrupção externa é um pino externo. Então, são três interrupções externas, são três pinos separados. Né? Aí, o timer, beleza, eu tenho lá três timers. Então, cada um desses timers tem uma geração de interrupção que é totalmente diferenciada dessas interrupções externas. Quando é que ela vai acontecer? Onde que elas vão conflitar? As conflitos delas são que ela só tem duas prioridades, que é o endereço 8
hexa e 18 hexa. 8 de alta prioridade e 18 para baixa. Então, se você tiver já 3 interrupções, o que acontece? Não pode, como são só 2 prioridades, uma das 2 aqui vai estar trabalhando na mesma, né, na mesmo vetor. Então, o que complica aí? É gerada a interrupção? Beleza. A interrupção, elas são todas separadas, todas. Porém, no momento em que é gerada a interrupção, primeiro, ela vai para 2 vetores. Né? O vetor de alta e o vetor de baixa. E se você não tiver priorizado, ela vai para um único vetor, que é esse vetor de 8H aí, que é o vetor de alta. Percebe? Então, aí que está o conflito. Ele não conflita na geração, ele conflita lá na execução. Por isso que eu preciso testar cada interrupção. Na hora que é gerada a interrupção, então uma das colocações que a gente fez para vocês, ó, testa qual é o flag que foi ativado, justamente para a gente saber quem é que está gerando a interrupção. Tudo bem? Então, meu problema de gerar interrupção não é a geração da interrupção, mas o atendimento. Porque eu só tenho 2 vetores aí, que são um só. Tudo bem? Beleza. Mas a geração é totalmente independente. Ok? Bom, e aí a gente tem, né, continuando aí, o USB. Então, esse CI em especial, né, a gente pegou aí um CI bem caprichado, né? Esse CI em especial, ele tem geração do USB e ele pode trabalhar com USB. E por conta disso, né, ele tem aí um clock especial ele para USB. Ele pode trabalhar em baixa velocidade, né, então a 6 MHz, e pode trabalhar com full speed aí. Nesse caso, ele vai precisar de um clock de 48 MB. Ele faz o diabo para gerar esse clock de 48 MB aí, tá? Então, no caso aí, esse USB, ele vai trabalhar, né? Ele pode gerar esse com um cristal, simplesmente, ou ele pode usar um PLL interno. PLL é Phase Loop. Então, é um circuito em loop, ou seja, em malha fechada, né? E ele é travado em fase. Vocês já ouviram falar desse circuito? Sabe o que é? PLL, sabe o que é? Não, né? Então, isso aqui eu estou anotando para a gente falar na próxima aula aí, né? Então tem algumas pendências que o pessoal tem pegado aí, né? E falado para a gente. E PLL é justamente uma delas, tá? Então, na realidade, eu tenho aí um oscilador. E esse oscilador é travado de tal forma em elo fechado que ele pode, a partir aí de alguns divisores, gerar até frequências maiores. Então é isso que ele faz aqui. Ó. Ele pega uma frequência de 4 MHz, então a partir da frequência de 4 MHz, ele vai gerar aí múltiplos até 48 e até 96. No caso, ele gera 96 para depois dividir por 2 para voltar em 48. Né? Por isso que eu falei que esse cara é meio tantando a cabeça, porque se ele podia gerar 48 e ficar nos 48, não. O cara vai lá, gera os 96 e depois de gerar os 96 ele vai lá e divide por 2 de novo para ter os 48. Né? Sendo que ele podia ter um múltiplo de 48. É bem maluquete aí esse cabra aí, né? E ele é formado a partir de 4 MHz. Então esse PLL para gente, nesse caso aí, ele vai funcionar como sendo um circuito multiplicador de frequência. Né? Então, nesse caso especial, ele vai funcionar como um multiplicador de frequência, tá bom? Mas eu vou pegar na próxima aula, eu vou pegar um pedacinho da aula para dar uma amostra para vocês do o que é um PLL, o que é um Phase Loop aí, ok?
E aí, ó. Então, tudo isso que, né, a gente já tinha comentado aí para vocês, ó, tudo que está no pontilhado aí, né, faz parte desse circuito do USB, né? Então, ó, tudo isso aqui, ó, é a fonte de clock para o USB, né? Então, um cara bem específico aí. A gente não vai trabalhar com USB e tal, mas é interessante que vocês saibam aí. Então, ele vem aí, ó, do oscilador primário, né? Então, ele tem aqui a fonte primária dele do oscilador e entra aqui para esse PLL pré-scaler aqui. Então, ele é um pré-scaler do PLL. Você vê que o PLL está aqui, ó, né? Essa fonte aqui pode ir diretamente lá para o final, né? Então eu posso não passar por esse PLL e tal, né? E já trabalhar diretamente com a oscilação direta que vem aqui da entrada, né? Ou ele pode passar por esse conjunto de circuitos aí, né? Então, esse pré-scaler, o que ele vai fazer aí? Ele vai fazer divisão do sinal. Então, vê o seu sinal aqui e ele vai dividir ou por 12, ou por 10, ou por 6, por 3, 2, 1, enfim, conforme o que a gente pedir aqui nesse PLL div, né? Então, o MUX aqui ele vai selecionar de onde vai vir o meu sinal, né? Então, ele vai pegar o sinal original e vai fazer uma pré-escala dele aí, né, fazendo essa divisão, né, do MUX aí. A ideia, então, é que ele vá para um PLL, né, multiplicador aí, que pode multiplicar até os 96 MHz, e aí usando, no caso, a frequência de entrada de 4 MHz. Né? Então, usando os 4 MHz, ele consegue chegar até os 96. E aí ele divide por 2 de novo para chegar nos 48 MB aqui, né? Ele chega nos 48 MHz aqui, né? E aí o meu sinal vem daqui. Esse F100 aqui, ele vem e pega também, né? Eu posso pegar um divisor por 4 aqui, pegar o sinal aqui de baixo que vem da CPU, ó. Então aqui, ó, já é o sinal da CPU lá, ó. Ele vem cá, divide por 4 e já pode mandar pro periférico. Então, de onde vai vir esse oscilador vai depender desse F100 aqui, ó. Tá? E dessas configurações malucas que a gente tem aí, tá? Do PLL div, de como é que eu vou colocar esse pré-scaler e assim vai, tá bom? A gente não vai trabalhar com USB, então não vou dar muita ênfase aí, mas se você for trabalhar, você já sabe que vai ter que enfrentar essa maratona aí. Dúvidas aqui, pessoal, no USB? Porque daí o papai pode pegar na segunda noite. Dúvidas no USB? Beleza, então vamos para frente, ó. E agora vem, né, a parte de configuração. Então, por exemplo, nós falamos aí do USB div, ó. Tá vendo? O USB div. Então, esse cara aqui, ó, já está nessa primeiro config 1L, né? Então eu tenho vários configs aí, né? Então deixa eu ver se a gente acha no manual aqui. Não achou? Acho que provavelmente está junto aqui. Então, olha só. Então, nesses endereços aqui, ó, 30.000H até 3F, FFF aqui, ó, eles têm
as configurações aí e todos os bits aqui, ó, do que eles estão configurando, tá? Então, todos esses caras aqui, cada um bit desse é uma configuração em especial. Então, por exemplo, ó, você vê lá, nós colocamos ali aquele USB div, ele tá aqui, ó, né? Depois, em outro ponto, a gente tem lá o CPU div, né? Ó. Então tá aqui, ó, CPU div, ó, tem dois caras aqui com CPU div. Tem outros dois caras ali, né? Tem outros dois caras ali. 3, ó. Que são os PLL div. Então, aonde que estão esses caras aí? Eu vou ter que configurá-los aí. Como é que eu configuro eles? Então, vamos lá. Tá aqui um programa nosso e tá aqui o pinconfig, ó. Então, cada pragma desse, então deixa eu pegar no Note aqui, acho que é mais, né? Cadê o pinconfig aqui, ó? Então, ó, acho que aqui dá para ver melhor, ó. Então, cada linha aqui, ó, que tem esse pragma, então tá cá, jogo da velha, pragma, config. Quem que ele vai configurar aqui? O PLL div, ele tá falando que vai ser igual a 5. Este outro aqui, ó, pragma, config, que ele está configurando aqui? O CPU div. Então, ele vai trabalhar como sendo OX4 PLL6, né? Então, ele vai trabalhar aqui como oscilador 4 e o primário 6. Então, ó, este outro pragma aqui, config, USB div, ele vai colocar em 1. Então, então aqui era config 1L, ó. Aí depois tem o config 1H. Todos esses pragmas aqui estão configurando, ó. Então, esse cara aqui, por exemplo, ó, o FOSC, ele está trabalhando, o oscilador vai ser em alta frequência, né? Então, vai ser um oscilador, ó, HS, ó, né? Um oscilador HS aqui. E ele vai trabalhar com PLL habilitado. Então, tá aqui, HS, PLL, underline, HS. Então, essas configurações, elas vão ser passadas na hora da programação, através do quê? Através do pinconfig, tá? Como é que a gente configura isso aqui no MPLAB? Vou fechar esse cara aqui, ó, tá? Mas eu tenho aqui, se eu não me engano, ó, production, né, ó, production, set configuration bits, ó. Então tá aqui. E aqui eu já, ó, meu config 1L. O que eu tenho aqui, ó? PLL div. Então você seleciona aqui para qual PLL div que você vai estar trabalhando, né? Então aqui tenho todas as possibilidades, de 1, ou seja, sem PLL, até 12. Ele até fala lá o que é, né, ó, pré-scaler, o pré-scaler do PLL. No caso aqui ele vai dividir por 12, né? Então tá aqui, ó. Se eu colocar aqui por 5, ó, já vai lá e fala, ó, vai dividir por 5, né? Aqui o CPU div, também ele vai falar qual oscilador, né? Então a gente vai colocar qual oscilador. Então ele vai falar, ó, é primário oscilador, 96 MHz, tal. O USB, o divisão, 1 ou 2, e assim vai, tá? Todas as configurações eu posso colocar aqui. Configurei isso aqui, né? Configurei isso aqui, eu posso pedir para gerar o código aqui embaixo. Ele gera um arquivo com um código, eu simplesmente, né, eu acho que aqui ele não vai gerar, porque eu não, né, ele tem que estar limpo aqui, o meu projeto tem que estar zerado aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, aí eu gero o código aqui, ele vai me gerar, é copiar e colar só esse código, tá? Mas ele não vai gerar aqui porque eu já tenho um pinconfig aqui, tá? Então, tá aqui o meu configuration bits, vou fechar ele aqui, tá? Mas é daqui que a gente tira essa, né? Como eu faço a configuração é daqui desse ponto aqui, tá? Bom, e aí a gente passa a apresentar o quê?
esses caras aí, né? Então tudo aqui eu tirei do manual. Então você vai ver no manual lá que a gente tem essas informações aí, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Na parte de cima dessas tabelas, né? Na parte de cima dessa tabela, você vê que eu tenho U, R barra P e um tracinho aí que nesse caso estão todos em zero. Então, o que é o R? O R quer dizer que ele é um bit que eu posso ler, né? Então, é um bit que eu posso ler. O que é o P? Quer dizer que é um bit que eu posso programar. Então, onde está RP, quer dizer que é um bit que eu posso ler e programar. O U, o que quer dizer? Quer dizer que ele é um bit que não está implementado. Ou seja, neste hardware aqui, eu não uso nem o bit 7 e nem o bit 6. Ó, eles estão em U. Né? Eles estão em U aqui. Tá? No caso, ele está falando aqui, ó, que ele é. Se eu tentar ler, como é que eu vou ler ele? Como se fosse um zero. Tá bom? Como é que se fosse um zero. E o que é esse traço zero aqui, ó? Traço zero. É o valor deste bit, ou seja, vamos supor aqui, ó, tô olhando este zero aqui, ó. É o valor deste bit aqui, o PLL div 1, no momento do reset. Então, quando eu resetar o processador, o que vai acontecer com esse bit PLL div 1? Ele vai chegar em zero, tá? Dúvidas, perguntas? Usando aquele pragma lá, exatamente. Então você pode, no programa em C, por exemplo, você fala, olha, PLL div 1 igual a 0, PLL div 2 igual a 1. Pode ser implementado dessa forma. Eu acho que, né, porque como você não trabalha com ele normalmente durante o processo, porque isso aqui é uma configuração de hardware interna do processador. Então é difícil você usar isso no programa, porque durante o programa você mudar essa frequência de trabalho é um tanto quanto, né, problemático. Né? Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver um delay, você vai mudar todas as configurações suas de delay. Tá? Então, como é que a gente programa isso? Normalmente naqueles pragmas. Então, é aquilo que eu coloquei para vocês aqui no MPLab, que vai ser o nosso pin config. Né? Então ele vai ser configurado aqui, ó, PLL div igual a 5. Então já está finalizado aí que esse cara vai ser 5, ou seja, todo esse PLL div aqui, ó, daqui aqui, ele vai ser configurado para ficar divisor por 5. Por quê? Porque isso é uma configuração de hardware, tá bom? Isso. Então, isso aqui é uma configuração a mais, que é uma configuração de hardware especificamente. Tá? Aí, ó, o primeiro bit é o SBDIV, né, para saber de onde que vai ser a fonte de clock, se ele vai vir do pós-scale ou se vai vir daquele PLL lá de 96 MHz e depois dividido por 2, né? Então, se você voltar né, ó, tá aqui, ó, o SBDIV, ó. Ele é um bit só. E tá aqui, ó. Esse bit pode ser 1 ou pode ser 0. De onde que ele vem? Ele vem desse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. No config 1L. Tá? E você vê que é uma configuração de hardware. Você não dá pra você, né? Se você mudar esse cara durante o seu programa, você pode gerar problema, né? Então por isso que ele é programado aqui, ó. Aí o CPU div, né? Ele vai aí 2 bits, né, programável aqui, e dependendo aí, né, se ele for de XT a EC e EC0, ele vai trabalhar esses 4 primeiros. Se ele for os outros com PLL, ó,
né? Então ele vai trabalhar esses outros aqui, ó, sabe? Então, se por exemplo for um HS, por exemplo, simplesmente, e colocar um 1, o oscilador primário vai ser dividido por 4 aí pelo seu sistema de clock. Se for já um HS PLL, ó, aqueles 96 MHz PLL vai ser dividido por 6 para derivar o clock. Então, isso aqui é bem chatinho mesmo, porque é bem, né? Então, aqueles pin config, usa o pin config, usa o pin config. Por quê? Porque isso aqui é bem pentelho de você configurar realmente. Tem que saber exatamente o que está acontecendo no hardware, né? Esses dois aqui, ó, esses últimos aqui não couberam aqui nesse, né? Então tá aqui, ó. Então os 3 bits que eles vão configurar como é que vai ser o meu divisor aí do PLL. Sem divisor, né? Ou até 12 aqui, né? Ou até 12, tá? E daí para frente vem os outros, né? O config 1H, né? Ele vai indicar aí o switchover, se o meu oscilador vai ser interno ou externo, né? Então ele vai configurar aqui. O FCmain, ele tem um bit, né? Monitor do clock, né? Então ele vai indicar aí 1 ou 0, ele vai habilitar ou desabilitar esse monitor do clock aí. O FOSC de 3 a 0 vai indicar qual oscilador que você vai trabalhar. Então, por exemplo, alta velocidade com PLL, alta velocidade simplesmente, no caso sem o PLL, usar o alta velocidade, high speed, internamente, né? Ou um XT interno, ou o CLK interno, né? E assim vai, tá bom? Então, cada um desses aqui é um tipo de clock aí que você vai trabalhar. O USB, ele tem um regulador de tensão interno, né? Então eu não mostrei isso para vocês aqui, tá bom? Mas ele é habilitado ou desabilitado aqui nesses 2 bits aqui, VRE GEN, tá? Que é o regulador interno aí do USB, tá? O Blowout Reset, né? Ele vai te indicar aí quais são as tensões de reset aí, sendo 1 a mínima e 00 a máxima, né? E daí vai, né? Power tem, ó, vai habilitar ou desabilitar o Power Up para o timer, Bore em Enable 0 e 1, como é que vai trabalhar o nosso Blowout Reset, né? Como é que ele vai trabalhar? E assim vai, ó. Aqui o Watchdog. Ah, esse cara é muito importante, ó. Watchdog. Então, o Watchdog T enable, então WDT é o Watchdog. Então, WDT seria o nosso Watchdog timer, né? E aqui a gente tem o enable, né? O enable. Então, esse bit aqui, que é o bit 0, ele vai habilitar ou não o nosso watchdog. Ele vai habilitar ou não o nosso watchdog. Esse watchdog, ele vem com uma frequência que tem um período de 4 milissegundos. Então, se eu não trabalhar nenhum pós-scaler aqui, ó, então se ele ficar aqui, ó, qual que é o tempo desse watchdog? 4 milissegundos, tá bom? E ele pode ir até 32.768. Então, se você configurar nesse caso aqui, ó, ele vai dar aí, se eu não me engano, 4 milissegundos vezes 32.000, ele vai dar lá 128.000 segundos, aí vai dar mais de 3 segundos, né? Mais de 3 minutos, perdão, tá? De watchdog. O que é o watchdog? Lembra o que é o watchdog? O watchdog
Beleza. Para o pessoal que não lembra o que é o watchdog, ele é um circuitinho de auxílio aí, né, de proteção para o nosso circuito. Se o processador, a ideia é, quando você ativa o watchdog timer, o programa, o software, tem que sempre zerar esse watchdog, né? Então, de tempo em tempo, ele vai lá e zera o watchdog. De forma que, se tiver tudo funcionando ok, e o software está funcionando, esse watchdog é sempre zerado e ele não vai trabalhar, entre aspas. Beleza. Vamos supor que o watchdog, o software, perdão, deu algum problema. E, sei lá, ruído, por exemplo, né, alguma radiofrequência, e aí por conta desse problema, alguma configuração, o próprio software que foi configurado errado, foi programado errado. Então, se ele não zerar o watchdog timer, o que acontece? Quando bater o tempo do watchdog, no caso aí, vamos supor, se ele estiver em 1 para 1, se bater esses 4 milissegundos, o que acontece aí? O watchdog vai lá e reseta o processador. Ele vai lá e reseta o processador. Tá? E aí o processador volta a funcionar do zero. Então, é o trabalho do watchdog. Fazer com que o sistema não se perca. E em se perdendo, ele tenta restabelecer o sistema fazendo um reset, tá? E é aqui que a gente programa ele, quanto tempo que ele vai ficar aí, tá bom? Quanto tempo que ele vai ficar. No caso aí, a gente vai trabalhar aí, né? Acho que 4.096 é um tempo bom lá para nossa simulação. LPT1 OSC, né? Então, o que é esse cara aqui, ó? É o Low Power Timer 1 oscilador. Então, o habilitador, ele habilita que o Timer 1 trabalhe com oscilador de baixa potência aí, ou de alta potência. Então, onde a gente vai configurar esse cara aqui. MCLRE, né? Então, o que é o MCLR? É o Clear, o Master Clear, é o reset do meu amigo, tá? Então, o que ele falou aqui, ó? Se eu colocar em 1, o Master Clear está habilitado, ou seja, eu vou usar o pino como reset. E aí ele fala, olha, o RE3 aqui, ele está desabilitado. Por quê? Porque o RE3 é o mesmo pino do Master Clear, tá? Se eu colocar em 0, o que acontece? O meu RE3 pode ser habilitado como uma entrada, né? Porque o pino do Master Clear está desabilitado. Então, olha só, vou lá pro aqui. Então tá aqui, ó. Meu pino 1, então meu pino 1 é o pino onde eu tenho o RE3. Então é o pino 3 da porta E. Pino 3 da porta E. Mas ele também é o Master Clear, ou seja, é o meu reset, tá? Então se você desabilitar o reset aqui, né, você pode usar o R3. Se o reset estiver habilitado, você vai ter que usar esse pino como reset. Ok? Então é o que está falando aqui nesse nosso config aí para o MC Clear Enable, né? PB AD Enable. Então, o port B meu, ele pode ser analógico ou digital. E aqui a gente habilita se ele vai trabalhar como analógico ou digital. No caso, os 4 bits menos significativos. Então, se ele estiver em 1, eles vão ser entradas analógicas quando eu resetar. Se ele estiver em 0, eles vão ser digitais. E você vê que a gente tem uma configuração específica aí para configurar esse cara para digital aí quando dá erro, né? O CCP2, né? Ele vai indicar para a gente quais são os pinos de comparação aí, né? Que pode ser com o RC1 ou com o RB2, né? Ele indica os pinos de comparação aí para usar esse CCP2.
2 aí. Né? Pessoal, alguma colocação? Eu sei que essa pedaço aqui é muito chato, né? Mas algumas coisas a gente vai ter que reolhar, refazer, repensar. Quando vocês forem usar, que vocês vão parar aqui. Tudo bem? Vamos para frente? Não tem muito jeito, né? Escovar bit é horrível, né? Não adianta. Isso aqui, ó, infelizmente, é o que a gente, né? Quando a gente fala que é a coisa mais chata de programação em processador, é quando a gente tem que, né, fazer esses escovar de bit aí, né? Oi? Mas eu creio que sim, viu? Não pelo Arduino, né? Mas pelo ATmega. Mas olha, eu sinceramente nunca peguei o ATmega mesmo para batalhar ele do zero, tá? Então eu não sei, eu desconheço um pouquinho de como é que é a configuração dele, tá bom? É, pode ser. Então é isso que eu assim, não tenho muito como falar para você, olha, não, vamos comparar isso, assim, assim, assado, porque justamente eu não. É um cara que eu trabalhei menos, é o Atemega, tá? Porque na faculdade, na faculdade anterior eu trabalhava na FMU. Então o pessoal pediu para mim trabalhar com Arduino para eles, né? E eu, de início assim, eu me falei, não, a gente tem que trabalhar com microprocessador tal. Mas eles tinham uma disciplina de microcontrolador, que a gente olhava 8051, e uma outra disciplina, que era práticas, alguma coisa assim, que eles usavam Arduino, né? Então, como eles tinham já um microcontrolador, eu acabei não entrando a fundo no Atemega, né? Então eu vi que o assembler dele era enrolado, bastante enrolado, bem difícil, né? Mas eu não entrei nessa parte de configuração. E aí eu deixei de lado e só trabalhei com ele como Arduino mesmo, né? Mas o ideal, né? A gente comparar mesmo, falar, ó, não, tem que ver se ele tem essas comparações. Mas, por exemplo, se você pegar um PIC, que é o 16F, então aqui, ó. Porque esse cara aqui é um senhor cara. Agora, se eu pegar esse 16F aqui, ó, você vê as frequências aqui dele de. Cadê? Peraí. Não, ele tem alguns só dispositivos para serem programados, tá? E, inclusive, se a gente vem aqui no projeto, né, no MPLab, e configura um projeto inicial para o 16F, você vai ver que aquele configuration bits aqui, ó, ele é bem menor. Você vê que esse configuration bits aqui é grande, enorme. Por que ele é enorme? Justamente porque ele pega todo o configuration bits desse PIC 18F aqui, que é um senhor PIC, tá? Que tem até USB. Agora, no, no caso do Atemega, ele é um processador mais simples, né? Por isso que a configuração dele é mais simples. Mas eu nunca peguei ele para comparar. Então, o caso seria comparar dois caras mais ou menos iguais aí, tá? E isso é fato, Robson. Como a gente tem muita informação no YouTube do Arduino, porque ele é uma plataforma aberta, né? Ele é uma plataforma aberta e muito barato também, né?
Então ele acaba sendo muito fácil aí trabalhar, né? Sendo muito fácil de trabalhar. E esse é o nosso medo às vezes, porque ao invés de vocês trabalharem e aprenderem do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Ah, não, vai lá, pega um tutorialzinho e usa o tutorialzinho, tá? Copia e cola, exatamente. A gente teve um grupo uma vez que apresentou para a gente um robô para fazer limpeza né? Então, pelo menos o uso que eles tinham colocado lá era para fazer limpeza de ar-condicionado, né? Então o grupo estava já indo, não era, era um pré-TCC, né? Então, antes de entrar. E eles, né, fizeram, o robozinho estava funcionando, era controlado pelo celular, e a gente via ali que a maquinaria deles, sabe, o hardware deles estava muito bonitinho, muito, né, muito bem feito realmente, né? Mas quando eles começaram a colocar, né, como funcionar, o que, que ia fazer, etc. Tal. Eu já olhei pro mestre lá, né, que era o Giannini, e ele já falou para mim, ó, isso aí tá furado, né? Isso aí tá furado. E eu perguntei para eles como é que. Ah, tá, beleza. Como é que esse robô vira para direita para esquerda? Eles não sabiam nem informar como é que o robô virava para direita e para esquerda. Né? Então, por quê? Porque realmente eles pegaram e copiaram, colaram e não sabiam o que estavam fazendo, né? E é uma coisa que a gente tenta evitar para vocês, né? Uma que, por exemplo, ele era controlado pelo Bluetooth, né? Que não tem capacidade, por exemplo, para entrar num duto de ar-condicionado, né? A distância mesmo do Bluetooth é muito pequenininha, né? Então é isso que a gente tenta evitar. E por isso que, por exemplo, esse outro professor e o pessoal da faculdade falou, ó, não vamos usar Arduino justamente por conta dessas, né, das possibilidades de tutorial no YouTube. Ah, você quer aprender tutorial? Beleza, vai lá e, né, não é isso que a gente quer. A gente quer justamente que você faça uma biblioteca, que você tenha essa capacidade, né, de trabalhar aí, tá? Bom, daqui para frente, do 5L para frente, são aqueles códigos de proteção. Né? Então, lembra que logo no começo a gente falou: olha, vamos supor que você vai fazer um micro-ondas. Então, você projetou todo o seu micro-ondas. E aí, você programou seu micro-ondas, está bonitinho, beleza? Você começa a vender seu micro-ondas. Aí vem um chinesinho, não discriminando chinês, tá? Mas vem um chinesinho e pega aquele seu micro-ondas, abre o seu circuito e copia o seu código, né? Então, no caso do microcontrolador, isso não é possível. Por quê? Porque eu tenho bits de proteção. Aqui, no caso aqui, ó, do CP3 ao CP0, ele vai desabilitar ou não, né, esse código de proteção. Então, se você colocar ele em 0, eu tenho o código protegido, e se você deixar em 1, o código não está protegido. Ou seja, você não consegue mais ler aquela área de memória. Percebe? Daqui para frente é tudo isso aí, é tudo configuração de códigos de proteção, tá? E aí vem os blocos de memória, aí, né, que você vai proteger ou não. Então, isso vai impedir que alguém vá lá e copie o software que você fez, tá? Então, eles estão todos aqui, ó, daqui para frente, ó. Aqui é a proteção da sua EEPROM, tá? Ou do seu boot, tá? Então, o PIC, ele também, se você quiser fazer um bootloader igual do Arduino, esse cara aqui tem como fazer um bootloader, né? Um boot. E esse boot aqui, ó, no caso, eu posso proteger ele para ninguém copiar. Ou posso deixar aberto igual o Arduino para todo mundo copiar, né? Aqui é a parte justamente de outros blocos de memória, né? Ó, proteção de escrita. Aqui também outra área ó, da EPROM, ó, proteção de escrita. Então esse aqui não deixa nem a gente gravar, né?
Então aqui já, ó, gravação, ó, tá? E assim vai, ó, daqui para frente é toda proteção de blocos aí, né, para poder ou não fazer a leitura, a gravação, tá? Então esse é o nosso... tipo um fuse, né, um fusível aí para PROM, né? É que eles são programáveis, né? Então na hora que você põe o seu esse bitzinho aí para você fazer a leitura ou não e protege, você não consegue mais fazer a leitura dessa área. É isso mesmo, Regis, tá? Que você comentou. A única coisa que eu posso fazer normalmente uma reprogramação deles e recuperar o CI, né? Então isso aí normalmente é possível, tá? Vamos supor que você grave um circuito e você deixe aí protegido aí a sua tabela contra a leitura, né? Então você não consegue mais ler aquela tabela, tá? Ela tá ali. Então você não consegue fazer uma cópia do programa que está lá, justamente para o cara não fazer um clone lá do seu micro-ondas. Mas nada impede você reprogramá-lo, né? E para você pegar aquele SEI que estava programado, mesmo protegido, e utilizá-lo de outra forma. Exatamente. Tá bom? Então você não perde o CI normalmente, tá bom? Bom, e aqui está o nosso Watchdog Timer. Então a gente vai fazer uma experiência com esse Watchdog Timer, né? Então, justamente para isso, tá? Então ele começa com períodos de 4 milissegundos até 131.072 segundos. Dá mais ou menos 2 minutos e 18, tá bom? Esse que é o circuitinho aqui do Watchdog. Então, quando há um estouro aqui nesse sistema, então eu tenho um contador aqui do Watchdog, né, eu tenho aqui o contador do Watchdog, ele pode ou não passar por esse pós-scaler, né? Então não é um pré-scaler, é um pós-scaler, então tem um divisor aqui, que vai de 1, né? Ou seja, sem pré-scaler até 32.768. Então, se ele estiver em 1, tá aqui, ó. O tempo é 4 milissegundos. Se ele estiver em 32.768, meu tempo vai aqui a 2 minutos e 18. Então, passou esse tempo aí, não foi resetado, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai gerar aqui um reset. Obviamente, se eu não tiver em sleep. O que é sleep? Se eu não tiver com o meu microprocessador dormindo, né? Então, se eu colocar meu processador em estado de sleep, ou seja, estado de dormência aí esse Watchdog aí, obviamente, ele é travado, né, por esse pino aqui, ó, né? Então ele vai acabar travando e não deixa que o reset seja gerado, tá bom? A minha fonte vem lá desse INTRC Source, né, que a gente já viu lá que é uma fonte de clock, né? Então ele vem com 31 kHz, se eu não me engano, o que dá esse período aí de 4 milissegundos, tá bom? O que dá esse período de 4 milissegundos. De onde vem o clear? Tá aqui, ó, clear watchdog. Então esse cara aqui passa por essa porta ON e manda o clear, tanto para o contador quanto para esse programador aqui, né? Então, de tempo em tempo, o seu programa tem que acionar esse clear watchdog para que não haja, então, a habilitação, né? Não haja o reset, tá? Não haja o reset. Eu tenho que estar com o watchdog habilitado, né? Então essa habilitação ele vem para cá e deixa então a minha fonte do watchdog fazer a contagem aí para que haja o reset lá.
E tem esse SWD aqui também, que faz parte da habilitação do hotdog, tá bom? Basicamente, o circuito é esse. Como é que eu programo esse POS-Scaler aqui? Ó? Naquele WDT, né, o hotdogger PS. Né? Então, ele dá o POS-Scaler aí dele. Então, tem 4 bits lá, né, do bit 3 até o bit 0. São 4 bits no total ali para a gente fazer essa programação aí, tá? O que nós vamos fazer na experiência que vocês vão observar? A gente vai colocar um motor de passo para funcionar. Esse motor de passo ele vai ser acionado via um botãozinho, né? Então eu vou lá, pressiono o botão, o motor vai avançando aí, esse motor de passo. E depois eu vou parar esse motor de passo com o hotdog acionado e vocês vão ver que ele vai, do nada, ele vai resetar, ele vai voltar em 00, tá bom? Então essa que é a ideia aí, pra gente vai trabalhar o hotdog aí para vocês verem como é que ele funciona aí, né, como um exemplo aí, tá? Então a ideia é essa. Então, nós vamos acionar ele pelo botão. Então vou pressionando o botão, o meu motorzinho de passo vai avançar, né? Vai avançar. Parei de pressionar o botão, deixei ele lá parado, o meu hotdog timer aqui vai entrar em ação e vai resetar o sistema, zerando novamente o meu processo.